Para tudo que você está tentando fazer acerca do teu chamado ministerial no Senhor. E eu falo com você, você que está descobrindo que você tem um chamado ministerial, um chamado eclesiástico, que o teu chamado não é em outros campos da sociedade, mas talvez Deus tenha te chamado para ser um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre da palavra ou um evangelista, e talvez você esteja cometendo erros que na verdade são pecados. E quais são esses erros ou pecados? Você tem se autopromovido, você está tentando começar a exercer o chamado de Deus para a sua vida fora da hora, fora do tempo certo. O que você precisa compreender é que o tempo da revelação do chamado de Deus para a sua vida é diferente do tempo da execução desse chamado, é diferente do tempo do cumprimento. Existe uma janela e existe um espaço que se chama preparação. Não é tempo de exposição, não é tempo de se expor, é tempo de se esconder. Quando Davi foi ungido para ser o futuro rei de Israel depois de Saul, o profeta Samuel foi lá e o ungiu. Davi não saiu se autopromovendo, ele não foi querer reivindicar o trono ali como rei. Não, ele passou por um tempo de preparação, por muitos anos de preparação. Então, não cometa o pecado da autopromoção, porque ela é abominável. Você ainda não está pronto para o nível, para o impacto que o teu chamado em Deus vai ser. Deus quer lapidar o teu caráter, Ele quer te ensinar princípios também. O Senhor quer te levar a um tempo de fundamentação, de preparação, porque o perigo de se expor fora da hora, porque na verdade não é nem nós que nos expomos, é Deus quem nos torna visíveis na hora certa. Eu, na minha vida, eu também tive tempos e estágios de muita preparação, de chamado ministerial. São já cerca de 15 anos cumprindo o chamado do Senhor, exercendo o ofício profético e de ensino, mas houve muita fundamentação, tempo de se esconder. O perigo da exposição na hora errada é porque você não está preparado para a rejeição. Pessoas vão te rejeitar. Nem todo mundo vai aceitar o que Deus tem na sua vida, então é necessário Deus trabalhar o seu coração nesse aspecto. Embaraços do orgulho, da prepotência, aprender os princípios do reino de Deus, o caráter alinhado e fazer como Davi. Davi, ele sabia o tempo, ele estava se escondendo ali em Deus. É tempo de se esconder em Deus, não é tempo de você começar a publicar vídeos, descobrir, eu tenho um chamado, Deus me chamou para isso, aquilo. Talvez você tenha entre 15 e 25 anos, você é um jovem, ou talvez você tenha mais idade que isso e está descobrindo agora. Você precisa primeiro se fundamentar para não comprometer a execução do seu chamado em Deus. Entenda isso. Ministério, chamado ministerial em Deus, você precisa se fortalecer no Senhor para situações espirituais, de batalha espiritual, de embate, aprender a guerrear no oculto. Davi aprendeu a guerrear no oculto, ele aprendeu a matar ursos e leões quando ninguém estava vendo. Então, meu irmão, minha irmã, não precipite. O teu chamado em Deus ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, mas a autoexibição, a autopromoção, querer promover-se para que alguém te enxergue, ou mesmo na intenção de executar o chamado, é precoce. É precoce. José tentou ali se promover quando ele teve a revelação do chamado e aconteceu o que aconteceu, suscitou ainda mais o ódio dos irmãos. Então deixa Deus te preparar, entenda que esse é o tempo da preparação de Deus para a sua vida. E na preparação, paralelamente, Deus ele vai testar o teu coração, a tua fidelidade, ele vai testar você em pequenas tarefas, em tarefas que não são ainda a plenitude do que Ele quer fazer através de você. Então, respeita o tempo, Deus não está com pressa. Não, Deus tem uma agenda, Ele tem um tempo específico para cumprir o propósito dele na sua vida. Não confunda o tempo da revelação do seu chamado em Deus com o tempo da execução. Não pule etapa. Vá agora para um tempo de preparação, porque quando Deus revela para você o que Ele tem, Ele quer te capacitar, Ele quer trabalhar o teu coração, Ele quer te dar fundamentação. Então não cometa esse erro, porque popularidade não significa autoridade espiritual. Não busque popularidade, busque a Deus, busque a presença de Deus. Visibilidade não significa autoridade. A autoridade é desenvolvida no oculto.
que cresça para baixo, como uma árvore forte e frondosa faz antes dela ser evidente, antes dela produzir muitos frutos. Ela cresce primeiro para baixo, ela cria raízes. É tempo de você criar raízes na presença de Deus. E na hora certa, o próprio Deus vai te promover naquilo que Ele quer que você viva e faça para Ele. O próprio Deus vai te favorecer diante dos homens, diante das pessoas. Então, busque a presença de Deus e se encha dele e permita que ele o transforme, que ele o alinhe em princípios e te traga muita robustez para o teu chamado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.